Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Nesta discussão na especialidade do Orçamento da Segurança Social para o ano 2012, estamos aqui para fazer um debate construtivo, um debate com rigor e sem demagogia. Não será demais relembrar o atual contexto económico em que nos encontramos e que obrigou o anterior Governo a recorrer à ajuda externa e, por isso, nos levou a assumir compromissos internacionais. Compromissos esses que este Governo tem vindo a honrar e compromissos esses, mais uma vez, a serem honrados neste Orçamento de Estado. De facto, este Orçamento é um orçamento social, tal como já tive a oportunidade de o dizer aqui em Comissão. E quando o apelido de ser um orçamento social é pela ética social que no mesmo está contemplada. É um orçamento voltado para as pessoas, a pensar nas pessoas, nas fracas condições em que vivem, fruto de erradas opções do passado. Este é um orçamento exigente, é um orçamento difícil, mas um orçamento que manifesta uma clara e inequívoca preocupação com as pessoas e não com números. É um orçamento com consciência social. Pode não ser tudo, mas o caminho faz-se caminhando. E este caminho que não gostaríamos de ter percorrido e de estar a percorrer é o único possível face aos desequilíbrios financeiros que herdamos do passado. Realcemos que neste orçamento há um rasgar com a indiferença. E há um rasgar com a indiferença, quer aos constantes desequilíbrios orçamentais vividos no passado, mas há um rasgar com a indiferença, sobretudo, relativamente aos mais desfavorecidos, aos mais frágeis socialmente. E um rasgar com a indiferença em relação aos mais frágeis, tomando políticas ativas voltadas para as pessoas, para quem mais precisa. E é pensar nestas pessoas que este orçamento toma medidas concretas no sentido não só de as proteger, mas também de as promover. Como referi, Portugal assumiu compromissos internacionais. O anterior Governo recorreu à ajuda externa e teve de assumir compromissos. Ora, falhar a estes compromissos é o mesmo que deixar de ter dinheiro para pagar pensões, deixar de ter dinheiro para pagar salários. Esta não foi uma opção, e como todos sabem, deste Governo. Não foi a opção deste Governo aumentar os impostos sobre a energia. Estava previsto no memorando de entendimento. Mas foi sim, e porque há ética social neste Governo, a opção do Governo criar os descontos sociais na energia, no gás e na eletricidade. Só esta família vai beneficiar cerca de 700 mil agregados familiares. Descontos que vão chegar a quem precisa. São cerca de 700 mil agregados familiares que não vão ficar afetados com este aumento. Na realidade, com as medidas impostas pela Troika, assumiram-se compromissos e que deixaram uma margem muito reduzida. Contudo, e apesar disso, apesar da austeridade, este Governo, este orçamento, tem consciência social. Sr. Ministro, este de facto é um orçamento social, é um orçamento solidário, ao contrário daquilo que acabou aqui de ser dito pelo Partido Socialista. Se não, e para que fique mais claro, relembremos. Com este orçamento há uma redução das despesas administrativas em prol das pessoas. Há uma redução dos consumos intermédios, em prol das pessoas. As pensões mínimas rurais e sociais são descongeladas, estavam congeladas pelo anterior Governo. Com esta medida, cerca de 80% dos pensionistas não são afetados pela austeridade. Vão ver aumentadas as suas pensões. Há uma majoração de 10% do desemprego para casais desempregados e com filhos a seu cargo, como foi referido aqui pelo Sr. Ministro, que está em sede de concertação social. Há isenção de IRC para as instituições de solidariedade social. Há reembolso de 50% do IVA pago pelas instituições de solidariedade social. Há um aumento de cerca de 16% da verba para a ação social. As prestações sociais, como subsídio de maternidade, subsídio de doença, subsídio de desemprego, vão ficar isentas de pagamento de IRS. E foi a ética social deste Governo que conseguiu alterar o que estava previsto no memorando de entendimento, em favor dos mais frágeis, dos socialmente mais carenciados. Há, finalmente, uma mudança na relação entre o Estado e as instituições de solidariedade social. Finalmente, é reconhecido o importante papel que têm assumido na sociedade e no âmbito da ação social. Não esqueçamos ainda as importantes alterações no que diz respeito aos trabalhadores independentes. Estes deixam de ser classificados de forma automática para poderem optar por uma requalificação.
Com esta medida, estes contribuintes, estes trabalhadores independentes, passam a efetuar as contribuições de acordo com a sua real situação. E, além disso, passam a poder beneficiar de um prazo mais alargado para regularizar a sua situação com a Segurança Social. Tal era a situação de injustiça social criada pela classificação automática que muitos destes trabalhadores se viram obrigados a contrair dívidas junto da Segurança Social. Porém, e como há ética social na austeridade por parte deste Governo, e como aqui referiu o Sr. Ministro, há inclusive um alargamento do prazo atualmente em vigor, o que vai permitir que cerca de 40% do encargo desses trabalhadores independentes vá diminuir. São opções, estas são medidas de discriminação positiva em prol dos mais desfavorecidos e são, estas sim, opções deste Governo, mas não foram opções do anterior Governo. É que o Partido Socialista critica e é o que faz, é limitar-se a criticar, mas quando esteve no Governo não foi capaz de agir positivamente. Mesmo num quadro de austeridade, é patente que temos aqui uma situação de justiça social. Mais um exemplo disso é a criação do Plano de Emergência Social, aqui também mencionado e muito bem pelo Sr. Ministro. Um plano direcionado para proteger e promover as famílias, as instituições, os idosos, o voluntariado e os deficientes. Neste programa estão envolvidos mais de 600 milhões de euros. Saliente-se ainda, e uma boa notícia, aqui referida pelo Sr. Ministro, que foi desbloqueada a verba para o Plano de Assistência Alimentar. Foi reforçado o Programa de Assistência Alimentar. É uma excelente notícia, atenta à dificuldade que existe atualmente no país, que permite distribuir alimentos às pessoas mais carenciadas. Vai ter a sua oportunidade, Sr. Deputado, de falar. Foi agora conseguido desbloquear a verba para o PCAC, o Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados, que vai fazer face às necessidades de inúmeras famílias. Sr. Ministro, ainda no passado domingo, o Presidente de uma instituição social portuguesa veio revelar o aumento de novos agregados familiares a pedirem ajuda à instituição. Números, de facto, preocupantes. Por isso pergunto, Sr. Ministro, todas estas medidas aqui referidas, aqui enunciadas designadamente o reforço do Programa de Assistência Alimentar, vão ou não ao encontro das necessidades da população? Estas medidas consagradas e aqui enunciadas vão ou não ao encontro das famílias que procuram cada vez mais as instituições de solidariedade social? Sr. Ministro, o Plano de Emergência Social é ou não uma verdadeira política ativa deste Governo para dar resposta eficaz aos mais frágeis e aos mais carenciados? É ou não uma opção pensada e elaborada ainda antes do conhecimento destes números preocupantes e que acabaram de ser revelados no passado domingo por parte do Presidente de uma instituição social? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder.